O médico pode tentar dirigir algo da função volitiva e da atenção do doente, e em diversos estados patológicos tem bons motivos para isso. Quando obriga persistentemente alguém que se crê paralítico a fazer os movimentos que supostamente lhes são impossíveis, ou a recusar um exame a um paciente nervoso que insiste em ser examinado por uma doença que certamente não existe, o médico estará seguindo o rumo de tratamento correto, mas esses casos isolados dificilmente justificariam situarmos o tratamento anímico como um procedimento terapêutico especial. Em contrapartida, existe um caminho singular e imprevisto que oferece ao médico a possibilidade de exercer uma influência profunda e se bem que transitória sobre a vida anímica de seus pacientes e de utilizá-la para fins terapêuticos. Sabe-se há muito tempo, embora somente nas últimas décadas isso tenha se elevado acima de qualquer dúvida, que é possível, mediante certas ações suaves, transportar as pessoas para um estado anímico totalmente peculiar, que tem muita semelhança com o sono e por isso é chamado de hipnose. À primeira vista, os procedimentos para produzir a hipnose não têm muita coisa em comum. Pode-se hipnotizar alguém fazendo-o olhar fixamente para um objeto brilhante por alguns minutos ou segurando um relógio pelo mesmo espaço de tempo junto ao ouvido do sujeito experimental, ou ainda passando repetidamente as mãos espalmadas a uma pequena distância sobre seu rosto e membros. Mas também se pode chegar a esse mesmo resultado avisando a pessoa a quem se pretende hipnotizar com tranquila segurança sobre a chegada do estado hipnótico e suas particularidades, ou seja, fazendo-a crer na hipnose. Também é possível vincular esses dois procedimentos. Deixa-se a pessoa sentar, erguer-se um dedo diante de seus olhos, ordenando-lhe que o encare fixamente, e então disse a ela, abre aspas, você está se sentindo cansada. Seus olhos já estão fechando. Você não consegue mantê-los abertos. Seus membros estão pesados. Você já não consegue movimentá-los. Está adormecendo. Fecha aspas, etc. Observe-se ainda que todos esses procedimentos têm em comum a fixidez da atenção. Nos primeiros a ser mencionados, trata-se de fatigar a atenção mediante estímulos sensoriais fracos e uniformes. Ainda não está satisfatoriamente esclarecido o modo como a mera conversa provoca exatamente o mesmo estado que os demais procedimentos. Os hipnotizadores habilidosos afirmam que a partir desses meios consegue-se uma clara modificação hipnótica em cerca de 80% dos sujeitos experimentais. Mas não há nenhum indício pelo qual se possa saber de antemão quais as pessoas hipnotizáveis e quais as que não são. O estado patológico de modo algum faz parte das pré-condições da hipnose. As pessoas normais costumam deixar-se hipnotizar com especial facilidade, enquanto os neuróticos são muito mais difíceis de hipnotizar e os doentes mentais
são completamente rebeldes. O estado hipnótico tem muitas gradações diferentes. No grau mais leve, o hipnotizado sente apenas algo como uma ligeira insensibilidade, enquanto o grau mais elevado é marcado por curiosidades especiais. É chamado de sonambulismo por sua semelhança com o fenômeno natural observável de andar durante o sono. Mas a hipnose, de modo algum, é como o nosso sono noturno ou como o sono provocado por soporíferos. Nela ocorrem mudanças e se conservam funções anímicas que faltam ao sono normal. Muitos dos fenômenos da hipnose, como as alterações da atividade muscular, têm apenas um interesse científico, mas a marca mais significativa da hipnose e para nós a mais importante, reside na atitude do hipnotizado perante seu hipnotizador. Enquanto o hipnotizado comporta-se perante o mundo externo como se estivesse adormecido, com todos os seus sentidos desviados dele, está desperto para a pessoa que o hipnotizou. Vê e ouve apenas a ela, compreende-a e lhe dá respostas. Esse fenômeno, chamado de rapport na hipnose, encontra um paralelo na maneira como algumas pessoas dormem. Travessão, por exemplo, a mãe que está amamentando um filho. Trata-se de algo tão curioso que há de facilitar nosso entendimento da relação entre o hipnotizado e o hipnotizador. Mas o fato de o mundo do hipnotizado estar como que restrito ao hipnotizador não é tudo. Ocorre ainda que o primeiro torna-se completamente dócil perante o segundo, ficando obediente e crédulo, e de um modo quase ilimitado na hipnose profunda. Na maneira como se dão essa obediência e essa credulidade, mostra-se então como característica do estado de hipnose que a influência da vida anímica sobre o físico aumenta extraordinariamente no hipnotizado. Se o hipnotizador diz, abre aspas, você não pode movimentar seu braço, fecha aspas, o braço cai inerte. É óbvio que o hipnotizado se empenha com todas as suas forças, mas não consegue movê-lo. Se o hipnotizador diz, abre aspas, seu braço está se mexendo sozinho e você não consegue detê-lo, fecha aspas, lá está o braço a se movimentar e vemos o hipnotizado fazer esforços inúteis para mantê-lo quieto. A representação que o hipnotizador forneceu ao hipnotizado através da palavra provocou nele precisamente a relação anímico-física correspondente ao conteúdo da representação. Existe nisso, de um lado, a obediência, mas de outro, há um aumento da influência física de uma ideia. A palavra, nesse caso, volta realmente a tornar-se magia. O mesmo se dá no campo das percepções sensoriais. Diz o hipnotizador, abre aspas, você está vendo uma cobra, está cheirando uma rosa, está ouvindo a mais linda música, fecha aspas. E o hipnotizado vê, cheira e ouve o que dele exige a representação que lhe é fornecida. E como sabemos que ele realmente tem essas percepções? Poder-se-ia pensar que está apenas fingindo, mas não há razão alguma para duvidar disso, já que ele se comporta exatamente como se de fato as tivesse.
expressa os afetos pertinentes a elas e pode também, em algumas circunstâncias, descrever depois da hipnose suas percepções e vivências imaginárias. Percebe-se então que ele viu e ouviu tal como vemos e ouvimos nos sonhos, ou seja, que alucinou. Obviamente é tão crédulo perante o hipnotizador que está convencido de que devia haver uma cobra a ser vista quando o hipnotizador lhe anunciou isso. E essa convicção teve um efeito tão intenso no corpo que ele realmente viu a cobra, coisa que, aliás, pode acontecer também com pessoas que não estão hipnotizadas. Observe-se, de passagem, que uma credulidade como a que é demonstrada pelo hipnotizado perante o hipnotizador fora da hipnose na vida real só é encontrada nos filhos perante os pais amados e que uma adaptação semelhante da própria vida anímica à de outra pessoa com uma submissão análoga encontra um paralelo único, mas integral, em algumas relações amorosas plenas de dedicação. A combinação da estima exclusiva com a obediência crédula costuma estar entre as marcas distintivas do amor. Há ainda alguns pontos a relatar sobre o estado hipnótico. A fala do hipnotizador que exibe os efeitos mágicos anteriormente descritos é chamada de sugestão e acostumamo-nos a empregar esse termo também quando há, em princípio, meramente a intenção de provocar um efeito semelhante, tal como o movimento e a sensação. Todas as outras atividades anímicas do hipnotizado obedecem a essa sugestão, ao passo que ele não costuma tomar nenhuma iniciativa espontaneamente. Pode-se explorar a obediência hipnótica para fazer uma série de experimentos sumamente curiosos que proporcionam um profundo conhecimento do mecanismo anímico e produzem no observador uma convicção inextirpável do insuspeitado poder do anímico sobre o físico. Tal como o hipnotizado pode ser forçado a ver o que não está ali, pode também ser proibido de ver algo que está presente e que pretende impor-se a seus sentidos, como, por exemplo, determinada pessoa, abre parênteses, a chamada alucinação negativa, fecha parênteses. Essa pessoa descobre, então, ser impossível fazer-se notar pelo hipnotizado através de qualquer tipo de estimulação. É tratada por ele como se fosse feita de vento. Pode-se sugerir ao hipnotizado que pratique certa ação determinado tempo depois de despertar da hipnose, abre parênteses, a sugestão pós-hipnótica, fecha parênteses, e ele observa esse prazo e executa a ação sugerida em seu estado desperto, sem que possa fornecer nenhuma razão para ela. Indagado sobre por que fez o que fez ou se referirá a um impulso obscuro que não consegue resistir, ou inventará algum pretexto óbvio e precário sem se lembrar da verdadeira razão. Travessão, a sugestão que lhe foi feita. O despertar da hipnose decorre sem esforço da intervenção imperiosa do hipnotizador. Entre aspas, acorde. Depois da hipnose mais profunda, não há lembrança de nada do que nela foi vivenciado sob a influência do hipnotizador.
Esse trecho da vida anímica, abre colchetes, do sujeito, fecha colchetes, fica como que isolado do restante. Outros hipnotizados guardam uma lembrança de caráter onírico e outros ainda lembram-se de tudo, mas relatam ter estado sob uma compulsão psíquica, a qual não puderam opor nenhuma resistência. É impossível exagerar o ganho científico trazido aos médicos e psicólogos pela familiarização com os fatos do hipnotismo. Entretanto, para avaliar a importância prática desses novos conhecimentos, é preciso colocar o médico no lugar do hipnotizador e o doente no lugar do hipnotizado. Acaso a hipnose não parece apta a satisfazer todas as necessidades do médico, na medida em que ele pretende proceder perante o doente como médico da alma? A hipnose dota o médico de uma autoridade da qual os sacerdotes ou os milagreiros provavelmente nunca foram possuidores, pois concentra todos os interesses anímicos do hipnotizado na pessoa do médico. Abole no doente a arbitrariedade da vida anímica, na qual identificamos um entrave obstinado à exteriorização da influência anímica no corpo. Em princípio, produz um aumento do domínio do anímico sobre o físico, aumento esse que só se costuma observar sob o efeito dos mais intensos afetos, e ainda graças à possibilidade de que as instruções dadas aos doentes durante a hipnose só se manifestem posteriormente no estado normal. Abre parênteses, sugestão pós-hipnótica, fecha parênteses. Ela coloca nas mãos do médico o meio de utilizar o grande poder de que desfruta durante a hipnose para promover alterações no doente quando desperto. Surgiria assim um padrão simples para o tipo de cura mediante tratamento anímico. O médico poria o doente em estado hipnótico, far-lhe-ia a sugestão modificada conforme as circunstâncias de que ele não está doente, ou de que não sentiria mais seus sintomas ao acordar. Depois o acordaria e confiaria na expectativa de que a sugestão cumprisse seu dever contra a doença. E se uma única aplicação desse procedimento não fosse suficiente, ele seria repetido tantas vezes quanto fossem necessárias. Uma só consideração poderia impedir o médico e o paciente de empregarem um procedimento terapêutico tão promissor, a saber, caso se revelasse que o benefício da hipnose seria contrabalançado por algum prejuízo, travessão, por exemplo, se ela deixasse um distúrbio ou fraqueza permanentes na vida anímica do hipnotizado. Mas as experiências feitas até agora já bastam para afastar essas dúvidas. As hipnoses isoladas são totalmente inofensivas e não causam dano algum, mesmo sendo frequentemente repetidas. Há aqui destacar apenas um ponto: quando as circunstâncias tornam necessário o uso prolongado do hipnotismo, estabelece-se um hábito de hipnose, entre colchetes, no doente, e uma dependência do médico hipnotizador, o que não pode fazer parte do propósito do procedimento terapêutico. O tratamento hipnótico realmente significa hoje uma grande ampliação do alcance da medicina e, por conseguinte, um avanço na arte de curar. Pode-se aconselhar cada enfermo a entregar-se a ele em confiança,
desde que seja praticado por um médico experiente e digno de crédito. Entretanto, é preciso servir-se da hipnose de um modo diferente do que é hoje habitual. Comumente, só se recorre a esse tipo de tratamento depois que todos os outros recursos fracassam. Quando o doente já está desanimado e de má vontade, tem então de abandonar seu médico, que não sabe hipnotizar ou não emprega a hipnose, e volta-se para o médico estranho, que em geral não usa ou não pode usar nada além do hipnotismo. Ambas as situações são desvantajosas para o enfermo. O próprio médico da família deve conhecer a fundo o método hipnótico de terapia e aplicá-lo desde o início, tão logo considere o caso e a pessoa apropriados para isso. Sempre que considerada útil, a hipnose deve estar em posição equivalente à dos outros procedimentos terapêuticos e não ser encarada como um último recurso ou mesmo uma queda da cientificidade para o embuste. Que o hipnotismo é útil não apenas em todos os estados de nervosismo e nos distúrbios devidos à imaginação, mas também para romper hábitos patológicos, abre parênteses, como alcoolismo, vícios em morfina, aberrações sexuais, fecha parênteses, e ainda em muitas doenças orgânicas, inclusive inflamatórias, nas quais se tem uma perspectiva, mesmo persistindo o distúrbio subjacente, de eliminar os sintomas incômodos para o enfermo, tais como as dores, inibições do movimento, etc. A escolha dos casos para a aplicação do procedimento hipnótico depende quase sempre da decisão do médico. Mas agora é chegado o momento de desfazer a impressão de que, com o recurso da hipnose, teria despontado para o médico uma época mais cômoda de taumaturgia. Ainda é preciso levar em conta diversas circunstâncias aptas a reduzir consideravelmente nossas pretensões em relação à terapia hipnótica e a restituir à sua justa medida as esperanças talvez despertadas nos doentes. Antes de mais nada, verifica-se que uma premissa básica é insustentável, qual seja a de que se conseguiria, através da hipnose, retirar dos doentes a arbitrariedade que é perturbadora em sua conduta anímica. Eles a conservam e já a evidenciam em sua postura perante a tentativa de hipnotizá-lo. Quando se disse acima que cerca de 80% das pessoas são hipnotizáveis, esse número elevado só pode ser atingido computando-se entre os casos positivos todos aqueles que mostravam algum indício de serem influenciáveis. Na realidade, as hipnoses profundas e com plena docilidade, como as escolhidas para servir de modelo nas descrições, são efetivamente raras ou, em todo caso, não tão frequentes quanto seria desejável no interesse da cura. Mas a impressão causada por esse fato pode novamente atenuar-se na medida em que acentuemos o fato de que a profundidade da hipnose e a docilidade diante das sugestões não caminha par e passo, de modo que muitas vezes ainda é possível observar um bom efeito da sugestão, onde há apenas uma ligeira insensibilidade hipnótica. Entretanto, mesmo considerando isoladamente a docilidade hipnótica
Como o aspecto mais essencial desse estado, convém admitir que cada pessoa mostra sua particularidade nesse aspecto, deixando-se influenciar apenas até determinado grau de docilidade e detendo-se aí. Isoladamente, portanto, as pessoas mostram graus muito diferentes de adequação para a terapia hipnótica. Se fosse possível descobrir o meio pelo qual todos esses graus particulares do estado hipnótico pudessem ser intensificados até a hipnose completa, as peculiaridades dos enfermos seriam novamente eliminadas, atingindo-se o ideal do tratamento anímico. Mas esse progresso não foi obtido até agora. O grau de docilidade com que a sugestão será recebida ainda depende muito mais do doente que do médico, ou seja, reside, por sua vez, no arbítrio do enfermo. Ainda mais importante é um outro ponto de vista, quando se descreve o resultado sumamente notável da sugestão no estado hipnótico. Esquece-se com muita facilidade que aqui, como em todas as atividades anímicas, trata-se também de uma proporção ou de uma relação de forças. Ao colocarmos uma pessoa sadia em hipnose profunda e lhe ordenarmos que morda uma batata apresentada a ela como se fosse uma pera, ou se lhe disséssemos que está vendo um conhecido e deve cumprimentá-lo, será fácil constatar uma docilidade completa, pois não há no hipnotizado nenhuma razão grave para que se oponha à sugestão. Mas, diante de outras ordens, travessão, por exemplo, ao exigirmos que uma moça muito púdica se dispa ou que um homem honesto se apodere de um objeto valioso furtando-o, travessão, é possível observar no hipnotizado uma resistência que pode ir a ponto de ele se recusar a obedecer à sugestão. Com isso, aprendemos que, mesmo na melhor das hipnoses, a sugestão não exerce um poder ilimitado, mas apenas um poder com determinada força. Pequenos sacrifícios o hipnotizado pode fazer, mas diante dos grandes ele se detém, exatamente como quando está desperto. Assim, quando lidamos com um doente e o impelimos através da sugestão a renunciar à sua doença, notamos que isso significa para ele um grande sacrifício e não uma pequena oferenda. O poder da sugestão confronta-se aqui com a força que criou e mantém os fenômenos patológicos, e a experiência mostra que essa é de uma ordem de grandeza muito diferente da que caracteriza a influência hipnótica. O mesmo doente que se resigna com perfeita docilidade em qualquer situação onírica que lhe seja sugerida, desde que não seja francamente escandalosa, pode ficar completamente rebelde a uma sugestão que o prive, digamos, de sua paralisia imaginária. Acresce ainda que na clínica justamente os pacientes neuróticos, em sua maioria, e que são difíceis de hipnotizar, de modo que a luta contra as forças poderosas com que a doença se consolidou na vida anímica tem de ser travada não com a totalidade da influência hipnótica, mas com um fragmento dela. A sugestão, portanto, não constitui de antemão a certeza de uma vitória sobre a doença, tão logo se consiga a hipnose, ou mesmo uma hipnose profunda. Falta ainda travar uma outra batalha, cujo desfecho
é a miúde muito incerto. Por isso é que uma única hipnose não surte nenhum efeito contra as perturbações graves de origem anímica. Com a repetição, porém, a hipnose perde a impressão de milagre que o doente talvez tenha concebido. Sucedendo-se as hipnoses, é possível conseguir que se torne cada vez mais clara a influência que a princípio faltou sobre a doença, até que se alcance um resultado satisfatório. Mas tal tratamento hipnótico pode decorrer de maneira tão cansativa e morosa quanto qualquer outra terapia. Outro aspecto que trai a relativa fraqueza da sugestão, comparada às doenças a ser combatidas, é que de fato ela traz a suspensão dos sintomas patológicos, mas apenas por um curto período. Ao término desse intervalo, eles retornam e têm de ser novamente eliminados pela hipnose e sugestão renovadas, repetindo-se essa evolução com frequência suficiente. É comum esgotar-se a paciência tanto do enfermo quanto do médico, tendo por consequência o abandono do tratamento hipnótico. São também esses os casos em que costumam instalar-se no doente a dependência do médico e uma espécie de vício na hipnose. É bom que os doentes conheçam essas deficiências do método de terapia hipnótico, bem como as possibilidades de desapontamento em sua utilização. O poder curativo da sugestão hipnótica é algo de factual e dispensa recomendações exageradas. Por outro lado, é fácil compreender que os médicos a quem o tratamento anímico por hipnose prometera muito mais do que pôde cumprir, não se cansem de buscar outros procedimentos que possibilitem exercer uma influência mais profunda ou menos incerta sobre a psique do doente. Podemos antecipar a expectativa segura de que o moderno tratamento anímico sistemático, que representa uma revivescência inteiramente nova de antigos métodos terapêuticos, venha a colocar nas mãos dos médicos armas muito mais fortes para lutar contra a doença. Um discernimento mais profundo dos processos da vida anímica, cujas origens primordiais repousam justamente em vivências hipnóticas, há de apontar os meios e modos de chegarmos a isso. Nota do editor inglês. Esta tradução inglesa de autoria de James Strachey surge agora pela primeira vez e, ao que se saiba, é a primeira a ser publicada. Die Gesundheit foi uma obra coletiva de caráter semipopular sobre a medicina em 2 volumes, tendo um grande número de colaboradores. Numa carta enviada a Pfister em 17 de junho de 1910, entre parênteses 1963A, diz Freud, abre aspas, o livro que estou colocando nas mãos de meus filhos é uma obra popular de medicina, Die Gesundheit, para a qual eu mesmo contribuí. É bem seco e factual, fecha aspas. O texto foi reimpresso sem alterações na segunda e terceira edições do trabalho, ocupando no primeiro volume as mesmas páginas em que se constara na primeira edição. Até 1966, afirmava-se invariavelmente que esse artigo datava de 1905, abre parênteses, recebera na edição estandarte a data de 1905b, fecha parênteses.
uma vez que só se examinara a edição de 1905 de Die Jason Height. Sabe-se agora que, na verdade, essa fora a terceira edição, embora os organizadores do trabalho tenham deixado de fornecer tal indicação. Algumas informações e comentários adicionais sobre essa descoberta na introdução do editor inglês ao grupo de ensaios de Freud sobre o hipnotismo e a sugestão, ao qual pertence mais apropriadamente o presente artigo.